push-up bra, falling all over myself to lift your heart in case you're here. 'Cause with the birds that shed, it's a lonely view. And with the birds that shed, it's a lonely view. And with the birds that shed, it's a lonely view. Lost in a bathroom stall, a southern girl with a scarlet draw. I wave goodbye to Ma and Pa, 'cause with the birds will shed, with the birds will shed, it's a lonely view. And with the birds will shed, it's a lonely view. Soft spoken with a broken jaw, step outside but not to brawl. And autumn sweet with call it fall, I'll make it to the moon if I have to crawl. And with the birds that shed, it's a lonely view. And with the birds that shed, it's a lonely view. And with the birds that shed, it's a lonely view. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds of shed, with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got that summertime, summertime sadness. Summertime, summertime sadness. Got that summertime, summertime sadness. Oh, oh. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air, telephone wires above,
summertime sadness. They're gonna see us from outer space, light it up. Like we're the stars of the human race. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. 'Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. We don't wanna leave, no. We just wanna be right now, right now. And what we see is everybody's on the floor acting crazy, getting loco till the lights out. Music's on, I'm waking up. We stop the fire, then we burn it up. When we're sober now, we got the love. There's no sleeping now, no sleeping now. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. 'Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We're gonna let it burn, 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 burn. Burn, 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 burn. We can light it up, 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 so they can't put it out, out, out. We can light it up, 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 so they can't put it out, out, out. We can light it up, 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 so they can't put it out, out, out. We can light it up, 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 so they can't put it out, out, out. When the lights turn down, they don't know what they heard. Strike the march, play it loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. 'Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. Gonna let it burn, 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 burn. We're gonna let it burn, 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 burn. When the lights turn down. miles from the sun. People get ready, 'cause here it comes. It's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes. Oh my, my, how beautiful. Oh my beautiful mother, she told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know, wherever you go, you can always come home. 240,000 miles from the moon, we've come a long way to belong here, to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, my, how beautiful. Oh my, irrefutable father, he told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know
queria te perguntar quais são os crimes virtuais mais comuns na internet? Os crimes virtuais mais comuns estão ligados à pedofilia, especificamente mesmo, e a postagens de fotos e vídeos de momentos íntimos. As pessoas que praticam esses crimes acreditam que estão em anonimato. Isso é verdade? Elas estão mesmo? Estão anônimas? Em grande parte, sim. E continuam no anonimato. Normalmente as pessoas têm um contato, conhecem por internet, pela rede mesmo, né? Então, no caso específico da pedofilia, se escondem atrás de IPs falsos, entre outras coisas. E para a justiça conseguir fazer a quebra desse IP, e mesmo que consiga fazer a quebra desse IP, quando conseguir, dificilmente a pessoa estará do lado próximo dessa máquina onde foi praticado o crime. Com relação à postagem de vídeos e fotos de momentos íntimos, é um pouco mais fácil porque normalmente a pessoa sabe a quem imputar o crime, né? E quem são os maiores usuários da internet, na sua opinião? Hoje em dia, com toda certeza, tirando o uso profissional, que hoje é necessário, a juventude, a adolescência e até crianças. E quais as maiores consequências para essas pessoas que utilizam mais a internet, os jovens no caso? No caso da juventude, com relação à pedofilia, tem várias consequências, mas tudo vai até que ponto chegou esse crime, né? Se não houve nenhum contato físico, ficou só na rede social, na internet, pode gerar algum trauma, algum problema social mesmo, não chega a nenhum problema físico. Mas com relação à publicação, né, de vídeos e fotos, isso pode ir para a vida inteira, né? Porque colocado na rede uma vez, é para sempre, né? Então os traumas, as consequências, até mesmo o risco de não se ter uma profissão, uma carreira que realmente se deslanche por causa de um vídeo publicado, um namorado, um casamento que deixe de acontecer. Então as consequências são gravíssimas e eternas praticamente. E como as crianças e adolescentes podem ser vítimas desses crimes? Criança e adolescente hoje em dia tem um acesso quase que irrestrito, né? A gente tem aí Facebook, né? Hoje não tem mais o Messenger, mas tem o Skype, tem todas as outras redes sociais em que as crianças têm um acesso rápido e fácil, né? Então, esse acesso, normalmente o pedófilo, ele se coloca, ele se apresenta como uma criança da mesma faixa etária, às vezes do mesmo sexo, para ter acesso. E a criança vai fornecendo dados e dados e dados, e às vezes até a tal da webcam, que é o maior risco da internet. Eu diria hoje que nesse tipo de caso, o risco maior não é nem a conversa, é a webcam. O nosso grande problema no meio da internet hoje, com relação à juventude, está em webcam. Bom, qual é o índice de crimes ligados na internet, Mariana? Olha, registrado oficialmente, eu acho que nem exista um número específico para se falar. A gente sabe de alguns casos ali, outros aqui, que envolvem jovens, né? Pedofilia, mas eu tenho praticamente certeza que não existe nenhuma estatística com relação a isso não. Até porque a grande maioria das pessoas que venham de alguma forma sofrer esse crime de internet, ele abafa, a família não quer expor. Então, se tiver no nível, né, que dê para ser superado, a maioria não fala. Agora, com relação ao cível, que é compra na internet, né, falta de entrega de mercadoria, de compra feita, esse tipo de coisa tem muito também. Só que é uma coisa mais fácil, né? Você entra com uma ação de indenização, a empresa comparece, e aí se o seu nome tiver sido negativado, ele vai ser limpo, né? A empresa tem obrigação e você ainda recebe alguma indenização. Então, nesse caso específico de compras, no geral, direito ao consumidor, ele, tenho certeza, é um número grande, que possa até ter números oficiais, mas que eu acredito que dentro do que a internet está aí nos proporcionando. Olha, eu não sei te dizer se os números efetivamente estão aumentando, os números de crimes, ou se a parcela
da sociedade, uma parcela maior da sociedade que hoje tem acesso à internet. A gente pode olhar, a juventude antes tinha um acesso, mas era um acesso restrito, hoje o acesso é amplo e isso está disseminando entre as crianças que hoje tudo é na internet, né? É grande o número de casos ligados à pedofilia na internet? É imenso. Os casos ligados à pedofilia é imenso, devido até, eu acredito, que é o fato dos pedófilos acreditarem em uma impunidade. Só para vocês terem noção, quando você faz uma denúncia de pedofilia, normalmente na internet você não sabe quem é realmente o pedófilo. Ele está escondido atrás de uma outra característica, de uma menina, de um menino. Ele se faz passar por uma outra pessoa para poder chegar à criança. Então, quando você faz a denúncia, você vai ter que pedir uma quebra de IP para tentar localizar onde que esse pedófilo está. Essa denúncia segue para o Ministério Público especializado em crimes cibernéticos. Tá? Lá eles vão fazer um pedido judicial de quebra de IP que vai ser direcionado para os Estados Unidos, à Microsoft. E a Microsoft, com o tempo, né, que a gente sabe que não é rápido, é que vai mandar essa quebra de IP. Eu, especificamente, tenho um caso que está na Justiça aguardando quebra de IP há 3, 4 anos. Então, assim, eu acredito que quando essa quebra de IP, se chegar, quando chegar, eu tenho certeza que esse computador sequer vai existir. Muito menos que o pedófilo ainda esteja de posse dele lá, agarradinho, esperando a polícia ir pegar. Né? Então, acho que acredita-se, sim, numa impunidade. Você acredita que as crianças e adolescentes ficam muito expostos na internet? Sim, eu acredito numa exposição muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu, como profissional e também como mãe, não acredito que seja a proibição que vá melhorar essa situação. Eu acho que os nossos jovens precisam sim, ser educados. E isso é desde lá da infância, desde a escola, porque a internet está aí, então a gente tem que aprender a conviver com ela e não proibir. Até porque a gente sabe que criança e adolescente, quanto mais proibido, melhor é. Então nós temos que aprender a conviver, a educar. Educando, né? Olha, cuidado, não se mete nisso, cuidado com quem fala, não forneça endereço, cuidado com as fotos que publica, porque a gente sabe de casos de sequestros, inclusive, que são feitos por causa de fotos que a pessoa publica. Publica que está passeando num iate, que está fazendo uma viagem para Paris. Do mesmo jeito que nós, pessoas do bem, temos acesso, os bandidos também têm, as máfias também têm. Então é excelente, né? Você está publicando tudo os seus bens, um sequestro vai ser bem-vindo, não vai? Então é questão de educação, cuidado com o que publica, com quem fala, com quem aceita nas redes sociais, até que ponto vai. Obrigada. Então eu prefiro partir do princípio de que mais educação e menos proibição. Obrigada, Gisele. I'm so tired of being here, suppressed by all my childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave. Your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you'd scream, I'd fight away all of your fears. And I held your
reality in me. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years, but you still all of me. I've tried so hard to tell myself that you're gone, but though you're still with me, I've been alone. You're stuck in the playground. Pulei a página da língua culta e escrita, formal e escrita, e com o professor Milton para... Peraí. Pera lá, Luiz, olha lá. Não, pausa aí. Boa tarde. Somos alunos do Colégio Arquidiocesano. Estamos aqui com a... Arreda pra cá. Tá aparecendo? Boa tarde. Somos alunos do colégio. Peraí, tá aparecendo os meninos. Deixa aparecer pra mim. Então faz. Mas volta aqui. Boa tarde. Estamos aqui com a doutora Gisele. Peraí. Mas a Rita também não, velho. Já gravou? Peraí, não, tira esse negócio. Peraí que agora eu gravei aqui. Somos alunos do... Estamos aqui com a doutora Gisele para entrevistá-la sobre crimes relacionados à internet. E com o professor Will. Peraí. Para entrevistá-la sobre crimes relacionados... Peraí, ô menino, ô Luiz, Peraí, eu perdi meu ônibus. Então, você vai daqui pra cima, né? Eu tô filmando daqui pra Vai, cima. vai. Eu perdi meu ônibus de 5 horas já, tá vendo? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Já tá gravando. Boa tarde. Your only friend is your phone. Just